Graça e a paz, igreja. Amém? Amém. Vamos chegando. Vamos chegando, né, Gil? Graça e paz para você também que está aí diretamente da internet, do nosso canal Sala Terra Caraíba. Seja muito bem-vindo a esse culto online. Compartilhe esse link agora com seus amigos, sua família. Chama aí a turma para assistir. Que Deus vai com certeza falar muito com você nesse dia, nesse domingo. Para a gente que está aqui presencial, quem puder, vamos ficar de pé. Com um privilégio, agradecermos a Deus por tudo o que tens feito. E Ele tem feito, hein? Tenho absoluta certeza que todos nós que estamos aqui, e você também que está nos assistindo, temos pelo menos um motivo para agradecer a Deus. Então vamos fazer isso nessa manhã, nessa tarde. Vamos abaixar as nossas cabeças, aquietar o nosso coração, para podermos receber do melhor do Senhor para as nossas vidas. Deus, nós estamos aqui, Pai, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Te agradecendo, Deus, que o Senhor é. Te agradecendo porque o Senhor está aqui, está cuidando de nós, cuidando dos detalhes. O Senhor está cuidando das nossas vidas, cuidando das nossas famílias. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por termos acordado nesse dia. Obrigado por termos respirado, estarmos respirando, Deus. Isso é obra maravilhosa do Senhor. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui na sua casa, Pai, para te servir, para te honrar, para cantar, para orar, para receber da tua palavra. E é isso que nós queremos fazer, Pai. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Posso enxergar, pela fé eu posso tocar, pela fé. Vamos cantar isso juntos, não há muralhas. Não há muralhas que ficarão de pé diante de Estamos firmados em Cristo. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Pela fé eu posso mudar, e pela fé eu posso alcançar. Pela fé eu posso viver. Pela fé não há muralhas, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim, diante de nós.
Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Obrigado, Pai, porque Teu Espírito Santo habita em nós. Nós podemos, ó Deus, ser espelho, ó Deus, ser reflexo, fazer aquilo que o Senhor fez aqui, Deus. Nós podemos Te engrandecer, Pai. Nós queremos fazer isso nessa manhã. E Te agradecer, Deus, por todo o Seu amor, Sua misericórdia que se renovou sobre nós essa manhã. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Tu és soberano sobre a terra. Vamos cantar isso juntos? Sobre o céu tu és Senhor. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória, E apesar dessa, obrigado por isso, Deus. tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória, E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. vamos cantar isso juntos. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Deus está aqui. Quantos podem dizer isso? Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que
se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui. Vamos declarar isso juntos. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Isso acontece mais uma vez. Deus está. Deus, sim, Ele está. Tão certo como o ar que eu, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes. Escuta isso mais uma vez. Deus está. Deus, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui. Obrigado, Pai, porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está aqui, o Senhor habita em nós. Queremos te agradecer por isso, Deus. Queremos declarar que o Senhor é formoso e maravilhoso. Vamos cantar isso juntos? Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste tua graça invade mim, Senhor, formoso é tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim, tua graça invade mim. Acende a chama, ó Pai,
Seu santo nome, Ele é exaltado, exaltado no céu. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, seu santo nome, Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia, Senhor. Ele é exaltado, o Rei no céu. Seja exaltado, Deus, tudo que nós queremos aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Essa canção a gente cantou na semana passada e eu queria convidar vocês pra gente poder declarar ela junto. Mais ou menos assim, ó. Pelas provas, pelas dores, vinho novo farás. E eu me prostro e me rendo. Algo novo farás. Eu me entrego em tuas mãos e ao teu cuidado. Não preciso entender pra confiar. Então faz de mim teu vaso, faz de mim oferta. Faz o que queres fazer de mim. Deus, eu nada tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo faz de mim. Provas, pelas provas, pelas dores, vinho novo farás. Eu me prostro e me rendo, algo novo. Eu me entrego em tuas mãos e ao teu cuidado. Não preciso entender pra confiar. Vamos cantar isso juntos? Então faz de mim teu vaso, faz de mim oferta. Faz o que queres fazer de mim. Deus, eu nada tenho aqui, mas tudo tu deste a mim.
vaso. Faz de mim teu vaso. Faz de mim oferta. Faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo, faz de mim onde há vinho novo, há novas forças, há esperança. O reino chegou, deixou meu passado, pois teu novo fogo arde em mim. Onde há vinho novo, onde há vinho novo, há novas forças, há esperança. O reino chegou, deixou meu passado, pois teu novo fogo arde em mim. Então faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo, faz de mim. Vamos declarar isso juntos? Então faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo, faz de mim. Deus, vinho novo, faz de mim. Obrigado, Pai. Nós queremos ser, Pai, vinho novo nas tuas mãos, Deus. Quebranta o nosso coração, Pai. Nos ensina, Deus, a te obedecer, a seguir a nossa vida conforme o seu propósito e a sua vontade, Deus. Faz vinho novo, Deus, de nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Nós oramos, te agradecemos, ó Pai. Seja agradecido. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pode se sentar. Amém. Deus, nós te agradecemos por esse tempo de louvor, Pai. Te agradecemos porque sentimos a tua presença nesse lugar, Pai. Que o Senhor continue falando conosco através dessa palavra. Abençoe a vida do pastor Gilberto. E que sejam as suas palavras através da boca dele, que ele possa ser instrumento do Senhor, na mão do Senhor, Pai. Fale conosco. Em nome de Jesus é que nós te agradecemos. Amém e amém. Som. Benção, irmãos. Bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre nós. Amém? Como igreja. Privilégio, né, irmãos? Louvor maravilhoso. Amém? Eu creio que... Para que o louvor, né? Um louvor tão maravilhoso. Para exatamente quebrantar o nosso coração, né? Nosso coração é algo que precisa realmente ser quebrantado, né? Precisa ser quebrado, para que Deus realmente possa manifestar e revelar a sua vontade. Amém, irmão? Sabia disso, né? E é algo realmente que nos abençoa. Eu queria
que você abrisse a palavra de Deus lá em Gênesis, você que tiver condição aí, ou na Bíblia mesmo, no capítulo 15, ou no seu celular, né? Você está em Gênesis, no capítulo 15, para a gente começar esse tempo de ministração. A partir do versículo 1 até o versículo número 5, a palavra de Deus fala assim. Alguns vão acompanhar pelo telão aí também, né? Então fica fácil. A palavra de Deus diz assim: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse Abrão, até tem 2 pontos, né? Porque ele fala para Deus: ó Senhor Deus, o que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão a Deus: a mim não me tens dado filhos, de modo que um nascido da minha casa será meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor: este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. Então lhe disse: assim será a tua descendência. Versículo 6. Creu Abrão no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Amém, irmão? Só para a gente começar, esse texto da palavra de Deus eu escolhi até para que a gente pudesse... Obrigado, viu, Flávio? Pudesse ter um tempo de reflexão, porque é interessante. A gente sabe que, cientificamente, a humanidade, ou a criação, né, ela, comprovadamente, são milhões de anos. Né? Então, às vezes, a gente fala assim, vê assim, uma pessoa fala assim, tal estrela tem milhões, né, ou tal lugar, essa árvore foi criada há milhões, ou a Terra mesmo, milhões de anos. Né? E é interessante que a Bíblia, a palavra de Deus, ela não tem exatamente essa preocupação, principalmente aqui em Gênesis, de trazer de forma muito detalhada como é que foi isso e como é que essas coisas foram formadas no sentido assim, até com muitas explicações. Deus não tinha exatamente essa preocupação, mas de forma que Deus colocou em Gênesis uma forma que, de maneira muito simples e objetiva, Deus pôde determinar e ensinar para as nossas vidas que Ele criou. Foi Deus quem criou todas as coisas. A forma, né, pastor Marquinhos, cientificamente falando, que isso aconteceu, a química relacionada a isso, a física relacionada a isso, Deus não estava muito preocupado em tratar isso em Gênesis, mas Ele queria que, pela fé, a gente entendesse que Ele criou todas as coisas. Né? Ele disse: haja luz, e houve luz. E o fato é que, num determinado momento da história da humanidade, Deus fala com o homem, em especial. E Ele fala com o homem da região da Mesopotâmia, e esse homem se chama Abrão. E Ele fala com esse homem para exatamente dar início, né, dar, vamos dizer assim, um start num processo de relacionamento do Deus vivo e verdadeiro com o homem. E Ele escolhe Abrão. Saber por quê, a princípio a gente até pode entender um pouco, porque quando a gente vai observar, tudo indica que Deus se agradou de Abrão, da disposição do coração dele. Então Deus se agradou da forma como Abraão convivia e vivia numa geração corrupta e muitas vezes infiel e confusa, mas Deus encontrou em Abraão um homem que tudo indica que ele falou: nesse homem eu posso tratar, e certamente ele vai me ouvir e ele vai ser uma boa referência. E o fato é que dentro desse processo lá, desse momento cronológico, Deus se manifesta a esse homem, e por tudo indica que é noite, né? Amém? Porque no decorrer aqui do relato, Deus vai trazer uma palavra para ele. Deus fala para ele: Abrão, eu vou fazer uma obra na sua vida de tal maneira que você vai ter herdeiros.
Você vai ter uma descendência. E, por incrível que pareça, irmãos, Abrão já era um homem de 90 ou mais anos. Ele era um homem velho, muito velho. E a esposa dele também, a Sara, era uma mulher velha. Ou seja, humanamente falando, era impossível que da vida desse casal pudesse sair um herdeiro. E é interessante que quando Deus aborda Abrão, essa coisa no coração dele tinha um significado tão importante e era tão algo que fazia parte da vida dele, que quando, você veja bem, quando Deus aborda ele, ele não trata outra coisa com Deus do que da sua casa e do seu herdeiro. Isso mostra que Abrão tinha no seu coração o quê? Um sonho. Isso foi, durante todo o decorrer da vida dele, um sonho de poder ter um herdeiro da sua casa. E ele fala para Deus que, na verdade, da forma como a coisa estava indo, a descendência da casa dele, o herdeiro da casa, seria um Damasceno, quer dizer, seria até um Eliezer. Mas Deus fala para ele, não, Abraão, eu vou fazer algo. E aí, para Deus mostrar isso para ele na prática, para mostrar para ele assim de uma forma até, para que ele não se esquecesse mais, ele falou, sai da tua tenda, e agora olha para o céu. E ele fala, você pode contar as estrelas, e a tua descendência será tão numerosa quanto essas estrelas. Vamos falar a verdade, né, amados? Não era possível contar. Porque eu acho que alguns aqui já tiveram essa experiência. Se você for para um determinado lugar, talvez até um local alto e muito escuro, se o tempo estiver limpinho, bonito, a quantidade de estrela é uma coisa fantástica, né? Se você olhar para o céu de Uberlândia à noite, você não está vendo estrela nenhuma. Mas se você for para um determinado lugar, né, que tenha condição para isso, você vai ver que é algo incontável, né? Agora veja bem, Deus estava visitando um homem que, humanamente falando, para ele e para sua esposa era impossível ter filhos. E Deus estava trazendo para ele uma promessa, uma realidade maravilhosa. Mas o fato é que, apesar disso ser humanamente impossível, a palavra de Deus fala, aqui no versículo 6, olha que coisa maravilhosa. A palavra de Deus fala que creu Abraão no Senhor. Ele creu. É interessante, irmãos, que quando a Bíblia fala desse crer, não é só o crer do acreditar. É bom a gente entender isso. Não é o crer do acreditar. Porque acreditar, a gente acredita em muita coisa. Você sabe disso. Mas é o crer do confiar. De confiar. De que se Deus deu uma palavra para ele, se Deus deu uma promessa para ele, se Deus deu uma palavra para nós, porque Deus dá a palavra para nós também, se Deus deu uma promessa para a nossa vida, para a nossa casa, então não basta só crer, mas é importante que a gente também o quê? Confie. Essa confiança é que vai possibilitar a manifestação da justiça de Deus, do propósito de Deus. É essa confiança, né? Porque crer, a gente crê em muita coisa. Mas confiar é diferente. Hoje mesmo, assim, eu estava em tudo assim na minha vida, eu procuro observar, porque a gente acaba aprendendo, né? Hoje, por exemplo, a Olímpia não veio, a pastora Olímpia não pôde vir, aí a Olimpinha teve que ficar em casa, porque hoje os netinhos estão lá, né? Ontem foi dia dos namorados, aí os filhos, acaba que, naturalmente, eles têm lá um programa, aí eles querem fazer um programa, aí eles crêem que a gente pode ficar com os filhos dele. Não crê? Né? Não, e mais, irmãos, eles não só crêem, não. Eles confiam. Sabia? Ué. Você tem filho também, você sabe o que eu estou falando. Né? Os seus filhos são algo muito importante para a sua casa. Né? Como se diz, é a herança do Senhor, é a porção maravilhosa que Deus concedeu o privilégio da gente ter. Então, você sabe, você não vai colocar seus filhos para passar uma noite em qualquer casa. Você concorda? Ou com qualquer pessoa, porque a gente vai deixar, usando só esse contexto, né? Tem outras coisas, mas a gente não deixaria os nossos filhos com uma pessoa que a gente pudesse crer e também pudesse confiar. Amém, irmãos? Palavra de Deus. E essa proposta era que Deus trouxe para Abraão.
Se a gente avançar um pouquinho, lá em Hebreus, no Novo Testamento, se a gente abrir lá, Hebreus 11, até para a gente resumir um pouquinho, né? A palavra de Deus lá em Hebreus 11 são relatos de pessoas que viveram pela fé. Depois na sua casa, você pega Hebreus 11, aí devagarzinho você vai lendo e você vai ver um resumo de pessoas, homens e mulheres, famílias que viveram a experiência da fé, né? E eu queria ler para você aqui, só para resumir, por exemplo, a questão do Abraão, e aqui vai falar Abraão, né? Porque uma das coisas que Deus vai fazer com Abraão, que você notou na Bíblia aí que ele se chamava Abrão. O nome que o pai e a mãe dele colocou era Abrão. Mas depois, no processo do relacionamento de Deus com ele, Deus muda o nome de Abrão. Ele põe o nome dele de Abraão, para exatamente indicar que através da vida dele, as famílias da terra seriam abençoadas, e através da vida dele, a família dele seria numerosa. Amém? É interessante a gente observar, irmãos, assim, para você ter uma ideia, a gente sabe que diretamente de Abraão é o povo judeu, né, e o povo árabe. Essas duas nações, esses dois povos, eles vieram de Abraão. Tá? A origem assim, de todos os processos é Abraão. E esse é um processo que cumpre a promessa de Deus. Depois, se a gente pudesse, se você vai estudando um pouquinho mais, você vai percebendo que, na verdade, todas as raças da Terra têm uma origem muito semelhante, né, naquela origem ali que Deus fez através da vida de Abraão, inclusive o povo europeu. Né? Mas a palavra de Deus fala aqui, ó, em 11, no capítulo, do versículo 6 até o versículo de número 12, a gente pode ler assim, olha, a palavra de Deus diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você lembra lá no texto lá de Abraão, lá em Gênesis, Deus usou a palavra galardoador. Essa palavra significa supridor. Ou seja, quando Deus falou com Abraão, e quando Deus está tentando trazer para nós a ideia dessa fé que ele está tratando ela num contexto onde indica, né, que ele está dizendo, olha, é importante que vocês creiam, e é importante que vocês confiem também que Deus que se tornou o seu supridor. Ele é o que supre todas as suas necessidades. Né? É importante essa palavra. E ele diz, né, versículo 7, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Versículo 8, pela fé, Abraão, agora você já vê, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Versículo 11, ó. Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho, mesmo fora da idade, uma mulher de mais de 90 anos, irmãos, porque teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Pelo que também de um, e esse já amortecido, ele está falando de Abraão, né, um velho amortecido, sem condições físicas de ter filho, ele diz, esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Amém, irmãos? Então é muito importante, quando a gente traz a reflexão, esses textos para a nossa vida, para a nossa casa, para a vida da igreja, a gente trazer isso para essa realidade do mundo atual. A gente sabe que a vida, o viver, né, traz muitas preocupações, muitas ansiedades. Agora, por exemplo, tem pesquisa, né, bem recente, um dos maiores problemas, vamos dizer a nível de Brasil hoje, pode dizer a nível mundial, que a geração Z
está vivendo, percentualmente, é o problema da ansiedade. Ansiedade. A ansiedade que traz um prejuízo, né, para a saúde mental e acaba trazendo também um prejuízo para a saúde física. Porque se a sua mente não está boa, a sua condição física também talvez vai ser com certeza prejudicada. Mas o fato é, amados irmãos e querida igreja, é tempo também de nós nos atentarmos que mesmo diante de tantas situações e dificuldades que vão se apresentando, que mesmo diante de tantas dúvidas, de tantos questionamentos, de tantas situações que muitas vezes perturbam ou trazem apreensão para a vida da sociedade, e quando eu digo isso, para nossas vidas, para a vida dos nossos filhos, para a vida das pessoas que são próximas de nós, é muito importante a gente voltar a fazer uso, a refletir, a tomar e ocupar tempo com aquilo que é a fé. Não é a fé na pessoa, não é a fé naquilo que o homem pode fazer, não é a fé, muitas vezes, na nossa capacidades e talentos que Deus, graças a Deus, nos deu e continuar dando, mas é a fé em Deus, legítima. Amém? A fé que realmente pode produzir algo no nosso coração que traz descanso, porque quando essa fé ela alcança o nosso coração e ela ocupa a nossa mente, ela produz descanso, ela produz cura, ela se manifesta de maneira a realmente cooperar com as nossas vidas. Se você abrir agora em Filipenses capítulo 4, só para a gente encerrar aqui, a palavra de Deus traduz isso também de maneira maravilhosa, e o apóstolo Paulo aqui, ele tá tratando num texto que praticamente tem 2000 anos, então quer dizer, pensa bem, nós não estamos falando de um texto que foi do mês passado, nós não estamos falando de um texto que foi o ano passado, que às vezes fica parecendo que, para Paulo tratar disso aqui, ele tinha que estar vivendo o tempo moderno que nós estamos vivendo, né, a atualidade. Não, ele tratou isso aqui, ele trouxe essa palavra para a igreja há aproximadamente 2000 anos atrás. Então, assim, olha, e é algo maravilhoso, porque é muito próprio, né, muito oportuno. Então, lá em Filipenses capítulo 4, a palavra de Deus fala assim, a partir do versículo 6, eu queria ler com os irmãos, olha aqui, do 6 até o versículo 8, ele fala assim, não andeis ansiosos, como é que é o nome? Tem até um nome agora, deram um nome para a questão da ansiedade, acho que é Burnout, estou falando certo? É a síndrome de Burnout, né? É isso mesmo, é a palavra francesa, né? Agora trouxeram para traduzir esse contexto, para traduzir, né? Estou certo, hein, amados? Cheguei perto, amém? Então, assim, essa síndrome, quando é uma síndrome, é como uma pandemia, sabia? Uma pandemia, a gente viu aí a experiência da pandemia, é algo que ela vai além do contexto assim, normal de uma endemia. Quer dizer, ela contamina de tal maneira, ela fere, ela mata, ela traz um prejuízo tão grande que ela se tornou mundial. Uma síndrome também é uma realidade semelhante. Então, ou seja, é uma coisa que, humanamente falando, cientificamente, está alertando. Está alertando. Vai ter muita forma de tratar isso? Como tem, né? Como está sendo tratado? Tem. Mas eu estou querendo tratar aqui agora com os irmãos como igreja. Para quem está aqui e para quem está nos ouvindo. Pode até te ajudar clinicamente, sabia? A fé que nós estamos tratando. Não é a fé lá da capacidade, não é a fé lá dos resultados, não é a fé de alguém que possa trazer alguma esperança para nós. Porque talvez o Abraão poderia ter pegado a Sara e falado, Sara, vamos fazer o seguinte, olha, eu recebi uma promessa de Deus. Deus falou que vai dar um filho para nós. Amanhã mesmo nós vamos marcar uma consulta com o seu ginecologista, eu vou marcar uma consulta com o meu urologista, e nós vamos lá levar para ele o que Deus falou para nós. Aí vocês já sabem, né, irmãos? Eles vão chegar lá no médico, né? Os dois lá com mais de 90 anos, né? Andando devagarzinho assim, bem, né? Doutores, Deus deu uma promessa para nós que vai gerar um filho.
O que vocês acham? O que vocês acham? O médico, muito educado, não ia rir, né? Não é verdade? Por educação, não ia rir. Porque o que eles estavam falando era o quê? Um absurdo. Mas a palavra de Deus fala que ele creu e confiou. Por isso que eu estou trazendo essa palavra aqui para você, para que nós, né, naquilo que a gente for tratar na nossa vida, a gente coloque primeiro os nossos olhos na fé em Deus. Eu até tinha pedido para o Arthurzinho, né, quando eu passei o tema para ele, eu gosto de usar muito os 3 pontinhos de exclamação, né? Aí eu coloquei lá, fé em Deus, né? 3 pontinhos, né, Arthurzinho? Amém? Que eu gosto assim, para a gente deixar bem claro, para a gente levar essa mensagem, de poder introduzir essa realidade na nossa vida nesse tempo, para que em tudo aquilo que a gente possa tratar, a gente trate segundo essa fé em Deus, em primeiro lugar. Amém? Em Deus. Porque quando Jesus chegou lá na casa de Lázaro, ele já tinha morrido, fazia mais de 3 dias, e ele já estava 3 dias no túmulo. Amém, Fabrício? Não foi isso? Estava há 3 dias no túmulo. O que a irmã dele falou? Jesus falou, abre, tira a pedra. O que a irmã falou? Jesus, às vezes o senhor não sabe, mas já tem 3 dias que ele está aí, esse negócio está fedendo. Ela não estava errada não, né, mas era possível mesmo. Mas Deus falou que era para remover aquela pedra, porque Lázaro estava vivo. O morto reviveu. É dessa fé que nós estamos falando, amém, irmãos? Aleluia. E a palavra de Deus fala aqui, ó, Filipenses 4. Olha que coisa maravilhosa. A partir do versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes. O que a paz de Deus vai fazer? Ela vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Tem gente que pensa que Deus é irracional. Tem gente que pensa também que a fé é algo irracional, e não é. O apóstolo Paulo falou que a fé é algo racional. É algo lógico. Então a gente precisa usar essa fé para guardar o nosso coração e a nossa mente, né? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Eu fico pensando, foi isso que Abraão, se o Abraão e a Sara tivessem sido um ginecologista dela, independente do diagnóstico, a mente e o coração deles, sabe como é que a mente deles estariam? Estariam aqui, ó, estariam pensando em tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Porque essas virtudes, segundo a promessa de Deus, é que vão permitir a manifestação do poder de Deus, de forma que qualquer necessidade, ela possa realmente ser o quê? Alcançada e possa ser curada. E a Bíblia fala mais, lá em Filipenses 4, 11, 13, ele diz assim, olha aqui, pode até marcar na sua Bíblia, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Apóstolo falando. E ele diz assim, olha, 19 e 20, ele fala assim, e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Olha a promessa de Deus para a nossa vida. Eu estou trazendo essa promessa para você. Eu não sei o que você está vivendo, o que nós estamos vivendo, qual que é a nossa realidade, a realidade das pessoas que estão próximas a nós, ou a realidade dos nossos filhos, ou a realidade da nossa parentela, né? Porque os ciclos vão mudando, né? Assim, por exemplo, eu já fiz agora 61 anos. Irmãos, a vida vai mudando, os fatos vão mudando. Teve uma época que a gente era jovem, praticamente cuidava de si próprio, né? Jovem é você e você.
A verdade é essa, né? Depois que você casa, aí você tem as preocupações com a sua esposa, depois vem os filhos, você tem os cuidados com os seus filhos, né? E a gente vai vendo assim, o que vai acontecendo, né? Ultimamente, as preocupações lá de casa é com meu pai, com minha mãe, com meu sogro. Assim, são os cuidados que a gente tem que ter, né? Porque eles vão mudando, né? Eles já não andam como eles andavam, eles já não conseguem fazer as coisas como eles faziam, né? Eles já não conseguem, às vezes, nem raciocinar algumas coisas como eles raciocinavam. Muitos jovens aqui, eu sei que não chegou, às vezes você ainda está na fase ainda de cuidar de si próprio. Mas eu estou falando aqui para você, transmitindo a experiência para você. Mas o fato é que, independente de todas essas etapas, de todas essas realidades que vão mudando circunstancialmente nas nossas vidas, né, eu nem li aqui, como o apóstolo Paulo mesmo fala, às vezes passando fome, ou às vezes tendo abundância, às vezes passando uma dificuldade, ou às vezes passando um momento bem legal, tranquilo, satisfatório. Mas em todas essas coisas, a palavra de Deus fala que nós temos que glorificar a Deus e aguardar naquilo que é a manifestação do seu poder, do seu favor por nós. Mas o fato é que a promessa de Deus é de que Ele vai suprir. Suprir. Irmão, se eu pudesse falar o nome de cada um aqui, tá? Me perdoe quando eu falo o nome de alguém, tá? Mas a palavra de Deus está dizendo que Ele vai suprir a necessidade de cada um de nós. Está na Bíblia. Independente das circunstâncias de Uberlândia, do Brasil ou do mundo. Ele vai suprir essas necessidades. E segundo o quê? A sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. E eu queria encerrar esse momento porque é algo maravilhoso. Maravilhoso que aconteceu com Abraão. Abraão, depois se você for ler lá, até te peço você poder, Hebreus capítulo 10, conforme eu te passei, né, para você ler mais. Quando Deus falou com Abraão, lá na Mesopotâmia, lá na antiguidade, e Abraão creu, ele se tornou o pai da fé. Né? A gente sabe que o pai da aviação a gente considera que é o Santos Dumont. O pai da bomba atômica a gente considera que é lá o Von Braun, né, o alemão. Né? E aí tem os pais, né, porque é assim que funciona. Né? O cara foi o papa do negócio, ele se torna o pai daquilo. O papa da fé, né, é Abraão, porque ele creu. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Na medida que Deus tratava com Abraão, Deus viu Cristo. Abraão viu Cristo. Mas como, Gilberto? Como? Ele não viu Jesus andar na terra, ensinar, ser crucificado, morrer e ressuscitar. Ele viu, amados. Foi por isso que ele creu. A promessa é isso. Eles viram, se você for ler em Hebreus, a palavra de Deus fala exatamente disso. De todos os homens e mulheres que viveram segundo essa experiência de fé, amém? Que eu estou trazendo aqui para a gente refletir, não estou trazendo algo desconhecido, eu creio para a maioria das pessoas, mas essa experiência de fé da Bíblia, da palavra de Deus, em Deus, é essa experiência. Inclusive de homens que não viram o que nós vimos, ouvimos, porque nós temos esse testemunho. Mas esses homens e mulheres, segundo essa fé, mesmo lá na antiguidade, eles viram a Cristo. E a fé deles foram fundamentada segundo essa realidade. Essa fé, fala aí para o seu irmão que está do seu lado, é uma fé inabalável. Fala aí para ele. Deus te deu uma fé inabalável. Amém, irmãos? Porque nós não vamos poder escolher circunstâncias. Mas o importante é que, independente das circunstâncias que a gente viver, Mateus, podemos ministrar aquele canto só para a gente encerrar o culto depois? Marquinhos. Esse cântico que o Mateus e o Marquinhos trouxe para nós aqui, eu queria que nós celebrássemos a Deus, porque ele fala do vinho novo. E eu quero orar daqui a pouco, e aí eu achei muito oportuno, maravilhoso, da gente poder sair daqui renovado.
Amém, irmãos? Quem está aqui, quem está nos ouvindo, você ser renovado hoje. Vinho novo. Vinho novo. Renovado para poder viver, para poder vencer, para poder experimentar tudo aquilo que Deus tem para você. Segundo o quê? Uma fé inabalável, porque ela está fundamentada em Cristo Jesus, o Senhor. Abraão viu, irmãos. Então a gente precisa ver também. Amém? Porque quando vier, eu benço o Marcelo semana passada, né? Aquela palavra do homem prudente, né? Lá diz, né, Marcelo? Aquela casa, é fantástico, né? Não fala assim, aquela casa de um homem de Deus, não, o vento não vai passar ali. As muitas águas não vão passar ali. Naquela casa do homem e da mulher de Deus, o fogo não vai passar ali. Não é isso que fala, né, Marcelo? A casa do homem e da mulher de Deus, de um homem e de uma mulher de Deus com a fé inabalável, podem vir as muitas águas, podem vir os muitos ventos, podem vir inclusive o fogo, e ela será provada. Mas o fato é que graças ao poder de Deus, segundo essa fé, aquela casa vai permanecer. Amém? Permanecer. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Não tem ninguém que nasceu nessa terra até hoje que poderia oportunizar isso para nós, a não ser o nosso Deus vivo e maravilhoso. E Ele está aqui agora. Amém? E eu queria que você ficasse de pé. A gente queria cantar esse cântico e sermos renovados. Amém? A nossa vida, a nossa casa, segundo essa promessa de Deus, esse vinho novo, e você vai sair daqui renovado. Eu queria que Deus realmente quebrantasse seu coração para a gente ser abençoado, e depois a gente vai orar e nos despedirmos. Aleluia, glória a Deus. Pelas provas, pelas dores, vinho novo fará. Eu me prostro e me rendo, algo novo fará. Eu me entrego em tuas mãos e ao teu cuidado. Não preciso entender pra confiar. Então faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo faz de mim. Onde há vinho novo, há novas forças, há esperança. O reino chegou, deixou meu passado, pois teu novo fogo arde em mim. Onde há vinho novo, onde há vinho novo, há novas forças, há esperança. O reino chegou, deixou meu passado, pois teu novo fogo arde em mim. Então
Aleluia. Ô, irmão, estou muito alegre porque a gente poder compartilhar isso é também compartilhar o meu coração, o coração da minha casa. E hoje de manhã, um dos meus netinhos, na hora de tomar um café lá, era até para estar todo mundo aqui, mas você sabe como é que é arrumar a criança, né? Demora 4 horas mais. E ele sentou no meu colo, na hora de tomar o café. E na minha casa também, a gente não tinha, humanamente falando, como ter filhos. E tanto é que a minha esposa, um pouco, os nossos amigos mais íntimos sabem, a gente perdeu os 3 primeiros filhos. Com um aborto espontâneo de 5 meses. Bonitinho, 3 hominhos. Porque o Gabriel é o 4º filho. E a Carol é a 5ª, né? Mas antes dos 2, perdeu 3. Os médicos já tinham falado, para com isso, e a gente sofria muito. Mas a gente creu. E hoje de manhã, meu neto estava sentado no meu colo. Então, assim, a gente viver a experiência da fé é isso. Olha para a sua vida, vê quanto Deus tem feito, amém? E aí você vai ter muito motivo para glorificar, para testemunhar, para falar para as pessoas, não é bem assim. Tem um Deus vivo, eu creio nele, crê nele também. Vão lá na igreja, as pessoas vão orar por você, você vai ser curado. Vão lá, amém? Poder de Deus, amém? Deus é bom demais. E porque Ele cumpre a palavra dEle. Tem um versículo da Bíblia que define muito bem Deus. Deus fala assim, eu sou Deus, que faço o homem solitário viver em família, e a mulher estéril ser alegre mãe de filhos. Amém, irmãos? Esse é o nosso Deus, viu? Seu Deus, meu Deus. Aleluia. Deus, muito obrigado, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, por tudo aquilo que o Senhor tem nos abençoado. Muito obrigado por esse tempo de culto aqui com a nossa família da fé. A família da fé reunida nesse lugar e a família da fé reunida em toda a face da terra. Essa família que o Senhor ama, que o Senhor escolheu desde a fundação do mundo para cumprir o Teu propósito, para fazer a Tua vontade. Manifesta, ó Deus, nas nossas vidas, esse vinho novo, para que a gente seja renovado, na nossa alegria, na nossa disposição, para que o nosso coração seja limpo, para que a nossa mente seja realmente restaurada, no vigor, na alegria, para que a gente possa continuar a experimentar, viver, realizar todas as coisas, segundo a Tua promessa, para a nossa vida e para a nossa casa. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Falta palavras para a gente mensurar, para a gente declarar o quão maravilhoso, o quão bondoso, o quão tremendo, conforme nós falamos aqui hoje, o Senhor é. E muito obrigado, que apesar de o Senhor ser assim, o Senhor ser essa pessoa, o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida de cada um de nós, de cada um da nossa parentela, de cada uma das nossas famílias. Muito obrigado a Deus, é no nome de Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém e amém. Amém, irmãos? Deus te abençoe, uma semana maravilhosa na presença de Jesus. Amém? Obrigado. Aleluia.